Olá, gente querida! E aí, estamos por aqui novamente para essas conversas dramatúrgicas, essas dramaturgias. Contente, nós estamos no segundo dia, hein? E não esqueçam, é o segundo dia de mais uma sequência de mais duas conversas. E eu já disse a vocês que não vou dar spoiler, então, ó, se liga aqui com a gente. Bem, eu sou Tatiana Valente e estou sempre na mediação, ou talvez na dificuldade, sei lá, talvez eu esteja aqui para dificultar. Não, brincadeira, para fazer essa mediação dessas conversas, certo? E hoje nós temos uma pessoa bem querida, Érica Mesquita, vai entrar aqui na sala. E, como já é sabido, mas também se não é sabido, eu posso dizer isso para vocês, que eu, como mediadora de conversa, eu adoro, na verdade, desafiar as convidadas a elas mesmas produzirem a sua própria dramaturgia, do que elas dizem, quem são elas por elas mesmas, né, gente? Eu podia aqui desenhar um monte de mapa, mas aí eu prefiro que elas mesmas digam. Então, Érica, vem para cá, vem conversar com a gente, entra aqui nessa sala. Olá, boa tarde. Ah, boa Obrigada, tarde. Tati, pela acolhida aqui nessa mediação. Érica, eu como apresentadora adoro ver as pessoas se apresentando, na verdade. Eu sou mais espectadora do que apresentadora. Aí eu vou começar. Eu gosto muito de pensar, né, sobretudo nesse mundão, né, amiga, assim, tipo, de tantas palavras, de tantas significâncias, pensar sobre, tipo, no momento em que a pessoa que nomeou você, que decidiu te dar esse nome, né, por que será que essa pessoa, será que ela estudou esse nome? E aí eu fui buscar seu nome. Tandã! E aí, Érica, eterna soberana, rica em honras e glória, reina como águia. Uau! Amiga, que desafio, hein, nessa Poder. vida! Aí eu te pergunto, é possível perguntar quem é a Érica ou seriam as Éricas? Quem é É, você? Quem são vocês, Érica mesmo? Fala pra eu gente. sou a Érica, eu sou a Érica, eu sou. Meu pai e minha mãe escolheram esse nome, mais minha mãe do que meu pai, no fim das contas, porque meu pai queria um nome, como eu nasci 26 de janeiro, e ele jurava que eu ia nascer no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Ele queria que eu me chamasse Janaína. Então ele estava nessa torcida, nessa vibração, eu nasci antes. E minha mãe feliz porque ela queria esse nome Érica. Eu acho que ela tinha pesquisado. Eu não conversei muito não, mas eu pesquisei, né, ao longo da vida aí. Eu gosto muito de pesquisar nomes também. Tanto que os nomes dos meus filhos são escolhidos com numerologia. Eu tenho 2 filhos, a Yaci e o Ariane, e é toda uma foi uma jornada escolher esses nomes, né? Eu sou artista circense, sou palhaça, sou diretora circense, produtora, fundei a companhia Circo Rebote lá em 2004, a gente está há 16 anos, e a companhia somos eu e meu companheiro e as crianças. E, e acabei sendo também a gestora, a produtora, essa coisa que a gente acaba sendo, né? Quando a gente é artista e vai para torar as coisas na vida, a gente ceifa, a gente corta, a gente planta, a gente colhe, a gente faz tudo, né? Eu sou bem assim, me sinto bem assim, nesse lugar. E sou completamente apaixonada pelo circo, tenho um tesão incrível pela dramaturgia, pelo teatro, pelo encontro dessas duas coisas, e por isso que eu acho que estar aqui hoje é mais uma dessas sincronias maravilhosas do universo. E acho que é isso, a princípio, né? Que eu tenho para falar de mim. Quem sou eu? É, eu começo assim, né, Érica, para a gente se encaminhar nessa multiplicidade, né? Mesmo assim, acho que é bacana nos deixar abertas a esse processo, né? Justo nós, né? Num dito país que é multi, né? Nós somos multi, nós somos muito, e o circo eu acho que tem um pouco isso, assim, né? Enfim, essa conversa vai dar mais calma. Mas, né,
de onde você fala, assim? Eu acho que é isso, assim. Que mundos você habitou até chegar onde você está agora, assim, né? O local, os territórios, né? Fala um pouquinho aí, assim, um pouco mais esmiuçar essas trajetórias, assim, tipo, esgace um pouco esses caminhos que você andou. Beleza. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui morar em Brasília com 10 anos de idade, minha família foi toda para lá. E morei em Brasília ao longo de 30 anos. E acabei me considerando uma brasiliense ao longo desse tempo, porque toda a minha trajetória foi ali, né? Foi lá que eu estudei, na universidade, na UNB, né? Na Universidade de Brasília, Artes Cênicas. Foi lá que eu iniciei os meus primeiros passos no circo, treinando no setor leste, que é um espaço ainda até hoje, né? Que tem ginástica rítmica, ginástica artística, e onde começou a primeira escola de circo lá em Brasília. Então, comecei os meus passos ali no circo, completamente atravessada por isso, porque vinha de uma história de dança, né, de pequena, eu era apaixonada pela dança e fiz jazz, depois me apaixonei pelo teatro e encontrei no circo, de uma maneira mágica, uma possibilidade de tudo isso junto, e um pouco mais, né, o risco, a surpresa que o circo é tão capaz de trazer, né. Então, comecei nessa trajetória circense, sem muitas pretensões, na verdade, apenas de conhecer um pouco, mas eu me apaixonei muito e decidi me dedicar muito, não foi fácil, não foi aquela coisa de, nossa, legal, me encontrei aqui, não, foi uma coisa de, caraca, isso é um grande desafio, eu gostei desse desafio, estou afim de encarar essa, e me dediquei mesmo, assim, ao circo ao longo desses anos. A companhia hoje com 16 anos, a gente viajou por muitos lugares, temos uma trajetória aí bem legal, assim, de ter conseguido com 4 espetáculos, ir para festivais no mundo todo, em todo o Brasil, fomos para muitos países fora, o último foi a Índia, final do ano passado, agora está fazendo um ano que a gente esteve na Índia, depois a gente chegou e vrou, pandemia. E é isso, esses foram. Eu transitei por muitos lugares e eu me sinto uma pessoa muito do mundo, assim. Eu me sinto parte desse mundo e que eu posso habitar em qualquer lugar, na verdade, fazendo o que eu faço, né? Eu acredito que assim o grande habitar que eu tenho hoje é a minha família, são os meus filhos, mais do que nunca agora, né? Nesse momento, são amor. Nesse momento, a gente acabei me voltando bastante para esse núcleo e encontrando que esse habitar aqui é o habitar em qualquer lugar. É possível em qualquer lugar que eu esteja, eu estarei em casa, né? Então é isso, eu sou do mundo e estou muito feliz de estar aqui hoje. Que lindeza! Pensar sobre o que é o circo e o que é ser circense, circense. Tem a ver com isso, Érica? Tem a ver com ser do mundo? O que falar? O que para você é o circo? Existe isso assim? O circo é? Ou então o que é ser circense? Como é que é um pouco isso? Assim? Olha, eu sou uma circense de um lugar muito diferente do que é o ser circense, geralmente, né? Porque quando a gente fala do circo brasileiro, a gente fala de famílias de circos que tem, sei lá, 7 gerações de famílias circenses, né? E esse é um lugar do circense que nasceu na lona, né? E que faz tudo pelo circo. Não só está em cena, como está montando a lona, está vendendo a pipoca, né? É um lugar que eu acho muito bonito. Me inspira esse lugar do circense tradicional, primeiro pela entrega que é uma entrega muito visceral, né? E a pessoa que transita por todo o circo, né? Mantendo aquele circo de pé em diversos lugares, diversos setores, né? É um lugar muito interessante. Eu, como circense, que sou de escola de circo, eu me vejo num limiar, primeiro porque por causa da minha formação em teatro, então eu estou hoje num ponto em que eu estou me apropriando bastante da visão de uma atriz circense, e com Titânia muito isso, né?
esse lugar da dramaturgia entrar e da minha carga, do meu trabalho de comicidade física, tudo isso misturado com essas habilidades que eu ganhei ao longo dos anos, né, de dedicação e de disciplina aí no circo. Sou um tanto desse circense, e tem a questão da itinerância também, né, claro. Ser circense tradicional de lona te coloca num lugar que é o de estar em todo lugar, de estar em todo mundo. Não sou tanto assim quanto um circense itinerante, mas eu gosto muito de itinerar, e é por isso que eu gosto muito de viajar, e sou muito feliz com o meu trabalho, podendo ir a lugares, mas tendo um lugar, né, de pouso, de retorno sempre, né? E gosto muito também desse lugar do circense, de que mantém tudo em pé. Então, desde o fato de eu ter já tido uma sociedade com uma lona de circo, e aí montar a lona e lavar a lona, foi uma coisa que eu adorei fazer. E hoje, no nosso trabalho com o Circo Rebote, é muito disso também, né? A gente tem essa questão das estruturas que a gente cria para os espetáculos, e tem muito disso da gente montar, da gente criar, da gente costurar, da gente pintar, da gente fazer parte da produção em todos os elementos dela, né? E então, assim, embora eu não seja uma circense de lona, sou uma itinerante e sou uma circense da produção total do circo, em todos os sentidos, não só da parte de estar em cena, que é maravilhosa, todo o meu louvor para isso, mas também por trás, nos bastidores, me encanta esse lugar. É interessante que você começa falando agora, né, Érica, assim, bem, eu não sou exatamente, assim, do circo, como da família tradicional, da lona. E aí você termina muito mais perto a fala. É muito bom, sabe por que é muito bom? Porque assim, quando você começa a falar, sua fala vai me levando assim, tipo, ok, será que a gente não está em busca de uma lona que é materializada? Será que essa lona, para nós que somos circenses, não é muito o nosso movedor, esse grande círculo que fica sobre nossas cabeças, assim, sabe? Se liga? Essa imagem, né? A imagem do círculo é muito forte, né? Possibilidade de movência, a possibilidade do giro que nunca volta para o mesmo lugar, sabe? Essa lona, ela está sempre em movimento, né? Eu acho que isso é uma ânsia, né? Assim que eu sinto, assim. Na sua fala, eu fico compartilhando com você, sabe? De coisas que você vai falando, assim, né? Inclusive, quando você fala de família, né? Que você falou assim, bem, nós do circo somos eu, meu companheiro e meus filhos. Ou seja, uma família, inclusive, de maneira bem organizada, né? Assim, né? Como a gente compreende, né? Um ser masculino, um ser feminino com filhos, né? Então é bem... Né? Acabou sendo tradicional, mas não é nada tradicional. Exatamente. É isso. É que eu acho que talvez a gente esteja no momento de pensar, quando a gente fala de tradicional, do que exatamente a gente está falando, né? Talvez a tradição não seja conservadorismo. Talvez a gente esteja um pouco misturando palavras, né? E conceitos que a engrenagem dela talvez não encaixe muito bem, não. Assim como a questão do circo contemporâneo, né? Quando você pensa que circo contemporâneo é qualquer circo, qualquer arte contemporânea, né? Aquilo que está sendo feito no agora. Sim. Independente da linguagem que está sendo escolhida. Inclusive, pode ser bem conservadora. Inclusive, pode ser bem conservadora e fascista até. Distanciado, né? Muito doido, tradicional, ser conservador, exato, né? Ser isso. Fascista, uau, Sabe? Enfim, assim, né? Aí, dentro dessa continuidade... a gente poderia ficar uma conversa inteira aqui nisso. Eu amo. Mas deixa eu te fazer mais uma provocação aqui, né? Olhando para você hoje, Érica, essa Érica de hoje, né? Que é isso, né? Sobre isso. Você acha que nesse caminho do encontro com o circo, você acha que era sua ânsia de existência de vida que te leva para o circo, ou é o circo que te encontra e desafia essa vida da Érica de hoje? Assim? Dialogando com essa, sabe? Isso. É bem isso, porque a minha ânsia de vida, ela estava na arte, com certeza, assim, mas era uma visão muito da dança, era muito esse lugar mesmo, né? E quando o circo apareceu, foi justamente esse desafio
que me encantou, que me seduziu. Eu fui seduzida por um desafio do circo, né? E eu acho que isso está em vários lugares da minha vida. De repente, eu simplesmente consegui perceber, né? Foi perceptível para mim esse desejo por esse desafio, sabe? Os outros desafios eram dificuldades. E aí, de repente, eu me deparei com um desafio que foi um desejo. Saiu da zona da dificuldade, entrando na zona do tesão, do ai, que delícia, eu vou nessa, sabe? Eu vou nessa, vou me encontrar aí, né? Onde eu não imaginava. Vamos mais, brincando de palavra agora, certo? Uhum. Brincando de palavra. Aí, assim, rapidinho, sem pensar muito, que é para não ficar muito essa cara de estudo. Vida, picadeiro, invenção e gênero. O que esse grupo de palavras dizem sobre você? Dizem para você e em relação a você. De novo, vida, picadeiro, invenção e gênero. Isso me diz onde eu me encontrei, onde eu me confrontei com o que eu sou, que é o que eu sou, que é o que eu acredito e que é o que eu estou hoje em dia vestindo a camisa da mulher forte, mulher mais forte do mundo. E o que é ser forte, Érica? Eu vou aumentar aqui para a gente até ler essa, né? Delícia. O que é ser forte para você, né? E aí a outra pergunta é assim: você já era forte e por ser forte você foi para o circo? Ou é o circo que possibilita a sua percepção de que você é muito forte, né? É isso, assim, o que possibilitou, assim, sabe? Eu entendi. Ser forte, em primeiro lugar, é um lugar que você reconhece. É aquela coisa, você detecta a luz quando você percebe as sombras. A gente tem falado sobre isso em alguns lugares nesse momento, em relação a tantas coisas que estão acontecendo, né? Que a gente vê no mundo, nos astros e na gente. Eu acredito que também a força passa por esse lugar, de você perceber onde estão exatamente as suas fraquezas e que essas fraquezas não são debilidades, que essas fraquezas são parte dessa sua personalidade, né? Eu gosto muito dessa dualidade das coisas, sabe? Quando você fala do medo, você pensa no medo do medo, né? Que medo de ter medo. Porém, o medo, ele também, em nós circenses, aguça um sentido muito importante, que é o instinto de sobrevivência. E é aquele lugar do medo no qual o medo não te domina, mas você reconhece ele, você sabe que ele está ali, que ele existe, e que ele te mantém em alerta constante. Quem é trapezista, quem voa, né? Quem está num duo, sendo portada por alguém nas alturas, e essa segurança dessa mão aqui, né? Do portor. E aí, então, ser forte, hoje em dia, para mim, veio muito depois que eu me confrontei com um estado de reconhecimento da minha humanidade, sabe? Porque durante um período, e aí eu vou até fazer uma interseção com a segunda parte, né? Eu não me achava uma pessoa forte. Com o circo, eu me descobri forte fisicamente. Com o passar do tempo, eu me descobri forte em muitos outros aspectos que não são o físico. Forte na minha conduta, forte no meu pensamento, forte na minha expressão, forte em outros lugares, né? E aí, num determinado momento, eu cheguei a pensar inocentemente, acreditar que eu era realmente, praticamente, uma super mulher.
Uau, ok, crianças, filhos, trabalho, vai, treina, tudo, apresenta, tudo aí, né? E você naquela loucura. E chegar no ponto do para, né? Me deparar com o para, um corte brusco, me fez me deparar com o... Cara, eu não sou essa super mulher, mas eu sou super forte. Eu não sou uma super mulher, mas eu sou muito forte, até porque passar pelas intempéries e pelos momentos down da vida, e você sair disso, e você observar, e você reconhecer, e você perceber que você precisou de ajuda, que você foi ajudada, e que você recebeu atenção, e que você precisava disso, que você precisava, inclusive, trabalhar isso em você. Foi muito esse lugar que eu vivi. Então, passou muito por esse lugar, sabe? E foi depois desse lugar que eu pensei em me reinventar, porque eu não tinha outro caminho a não ser me reinventar. E me reinventar como mulher mais forte, bem contraditoriamente. Porque eu poderia não ser. Poderia escolher não ser. Mas, enfim, eu escolhi ser. Eu não sei se eu te respondi, se eu divaguei, se eu estou viajando. Adoro, é sobre isso. É sobre isso, assim, né? São perguntas para a gente viajar, não são perguntas para a gente se paralisar. Tamo junta, tamo junta, tamo junta. São perguntas para produzir mais perguntas, né? Eu adoro esse lugar, assim, né? Bom. Érica, e aí, dentro dessa sua percepção, né? Você vai vivenciando, vai ali mergulhando no meio da vivência com o circo, das técnicas, do que você vai, né, se colocando, né, nessa disposição, e aí você inicia suas criações, né? Você começa a pensar suas próprias criações, né? Aí eu vou te pedir um pouco para tu ir dizendo aqui para a gente, né, para nós aqui, né, e para todo mundo que vai nos ver, inclusive que conhece menos você do que nós daqui, né? Um pouco sobre como foi alguns desses trabalhos, né? Assim, o que você se movimentou para a criação de alguns deles ou todos, não sei, né? O número que você se motiva a falar e as especificidades, né? Como é que você se motivou, né? Algumas pesquisas, o que te, sabe? Quais eram as referências, né? De você e do mundo, assim. Fala um pouquinho para a gente. Tá. Com o Circo Rebote, especificamente, que é esse trabalho que eu tenho com o meu companheiro há 16 anos, a gente criou primeiro o Tome Sua Poltrona, que foi um espetáculo que, quando ele nasceu a gente indo para a rua com coisas que nós vimos, né, pesquisando e treinando, de técnicas de acrobacia em dupla, equilibrismo, malabarismo, a comicidade, né? A gente tendo muita vontade de pesquisar a comicidade, mas ainda sem muito ter bebido muitas fontes, assim, bem poucas no começo, na real. Foi bem um se jogar, né? E foi um espetáculo construído empiricamente, né? De pegar, levar para a rua, experimentar, perceber, trazer para casa, mudar, moldar. Na verdade, esse espetáculo ele passou por isso ao longo de toda a trajetória dele. Porque em 2009 a gente fez uma estreia dele que foi tipo a estreia oficial, assim. A gente tinha chegado num formato legal, a gente tinha conseguido ter um olhar de fora do Denis Camargo, lá de Brasília. E a gente tinha conseguido chegar num lugar legal do espetáculo. E aí a gente estreou, participamos de festivais e tal com ele. Só que ainda aí ele não era o que ele é hoje, sabe? Então, assim, ao longo de todo esse tempo, e eu acho que isso tem muito a ver com a palhaçaria, em primeiro lugar. Eu acho que a palhaçaria ela é desse lugar de se reinventar e de você escutar, né? A escuta tem que estar muito ativa. Ser palhaço te coloca num lugar da cena de muita atenção com o público. É uma presença muito, muito ali, né? É escutar a risada, perceber, entender como que está vindo, como que está chegando, o que funciona, o que não. Não é nunca um lugar de estar relaxado em cena.
já decorei a minha cena e vou fazer. Não é esse o lugar do palhaço, né? E então ele passou por transformações, inclusive porque a princípio a gente começou na rua, levamos para o teatro e depois a rua nos puxou de novo. E esse voltar para a rua fez com que a gente tivesse que pensar em muitas estratégias, que são as estratégias de estar na rua, né? De fazer um espetáculo de rua. Então é isso, o Tome Sua Poltrona. O grande desafio dele para mim foi tocar bateria, porque a gente toca em cena e o Atahualpa ele tem uma trajetória de ser trompetista, tocava tuba, tararau, e aí no final das contas vai me acompanhar na bateria, e cara, eu me vi nesse desafio da bateria. E foi lindo, porque a princípio eu me achava desritmada, de repente eu descobri que eu não era desritmada, que eu tinha ritmo, e que dava para estudar, e que existia método, e todas essas coisas que são deliciosas, né? Metodologia, tal, treinamento. Depois a gente criou o Colúmpio, e o Colúmpio foi assim um desejo muito grande de levar para a rua algo que a gente ainda não tinha visto. Então, com o Colúmpio, a gente fez a nossa primeira estrutura, que é uma estrutura de um pórtico com 7 metros de altura que tem o trapézio em balanço. Foi uma pesquisa que a gente desenvolveu, a partir daí surgiu o Colúmpio. Começou com a pesquisa da estrutura e do trapézio em balanço e da corda maria em balanço, que eu me especializei em corda maria em balanço. E depois disso, a gente partiu para a criação do espetáculo, para brincar com tudo isso que a gente gostava já de fazer na rua, que era a palhaçada, né? Que era esse jogo de estar na rua e dessa troca deliciosa que é o público. E foi lindo também, a gente teve a direção do José Regino, que é o palhaço Zambelê, e foi um processo incrível, assim, incrível, porque tocou em lugares da criação em si, porque a gente criou um aparelho que não existia, que foi um carrinho de compras, a gente pegou e a gente pesquisou nele, uma sequência acrobática, então foi muito legal. E além de, foi intenso fisicamente, né? A questão do balanço, da corda indiana que a gente colocou, mas a grande intensidade era equilibrar essa coisa desse virtuosismo, da virtuose com a palhaçaria, né? Com a comicidade. Então foi lindo, um processo muito bonito o Colúmpio, e que também se amadureceu. Então eu gosto muito de ver isso, do quanto que o palhaço nos permite viver anos com o mesmo espetáculo e fazê-lo sempre de maneiras diferentes. E tanto no Tome Sua Poltrona quanto no Colúmpio eu percebo isso. Aí, recentemente, em 2018, eu criei o Berinjela Grande, que é o meu primeiro solo de rua, que é um pocket, uma mala, meus bambolês e uma barra, que é uma barra que é um número participativo, que eu chamo 2 caras da plateia para segurar essa barra, e eu subo nela e faço acrobacia nela. Esse espetáculo foi a aventura de se jogar na rua, de desbloquear os medos, né? Não tive patrocínio, foi simplesmente montar, pegar as coisas que eu queria. Eu ganhei de presente um washboard, e comecei a pesquisar ele junto com o Cazu, e pensei, poxa, isso é uma coisa legal, né? Eu tocava bateria, e em 2018 eu entrei para a Escola de Música de Brasília para aprender a tocar tuba, cara, instrumentos muito grandes e muito complexos, e acabei levando um washboard para a rua e brincando com ele, nessa coisa da convocatória, né? De chamar o público, pá, que é tão legal. Gosto da música nesse lugar, sabe? Dessa troca com o público, desse brinquedo que a gente cria com o público, de música, eu acho isso muito legal, amo isso. E o Berinjela Grande, ele veio para isso, na verdade, para me abrir, eu acredito, a mente para estar sozinha em cena, porque eu estava muito acostumada, além de ter trabalhado com ATA, eu trabalhei durante 10 anos com uma companhia de mulheres, que era a Trupe Mirabolantes lá de Brasília, e que a gente criava números, era performático, e aí nesse lugar é que eu me desenvolvi muito em duos, em tecido, lira,
trapézio, duos, trios, me especializei como portor de aéreos. E estar sozinha em cena para mim era, cara, tipo, como assim? Sozinha? E o Berinjela me trouxe essa coisa desse desafio de, cara, eu vou nessa. Eu vou pegar minha mala, eu vou lá, vou pro parque, vou me jogar, vou fazer. E lá em Brasília a gente tem um mestre mandioca frita, né, que ele fica lá no Parque da Cidade há 25 anos. Ele faz a roda dele lá há 25 anos. Ele é o cara. E assim, muito lindo. Mandica, eu tô querendo ir aí fazer uma roda. Vem brincar, vem pra cá. E eu chegar e ele me ajudar, melhor horário, você vai fazer aqui, pá, me dá altas dicas, pá, eu entrar, ele tá lá, ver, me falar, tal coisa, precisa, tá. Então eu tive esse apadrinhamento dele, que eu gosto muito de falar, sabe? Muito importante para mim. Mas me abriu a percepção disso. E o Titânia foi, assim, a primeira vez que eu sentei para escrever, tanto o Colúmpio quanto o Tome Sua Poltrona depois se transformaram em projetos, né? Mas o Titânia foi um projeto meu, nesse lugar de eu criar, eu pensar, eu pesquisar, eu saber quem eu queria comigo, eu definir isso, definir as estratégias, eu acreditar muito no projeto e estar sozinha em cena sem medo. Aliás, com medo, porque o medo é o instinto de sobrevivência, mas sem medo de estar em cena, sozinha. Dessa pseudo-solidão, porque não tem solidão quando você está em cena, quando tem a plateia à sua volta, né? Trocando com você. Então, foi esse lugar. E aí foi lindo, porque eu consegui misturar de uma maneira muito... que eu acho, né? Eu acho que eu consegui chegar num resultado bem limpo, assim, sabe? Eu acho que essa é a palavra, assim. Porque eu consegui colocar coisas que são minhas, como os aéreos, só que com uma outra estrutura, que é um trípode autoportante, ela é presa por cabos de aço embaixo, e não precisa furar, não precisa martelar, não precisa estacar, não precisa puxar cabo de aço no chão, simplesmente você monta ela. Ela nasceu de um desejo de autonomia. Eu acho que esse desejo de autonomia foi o norte desse meu projeto, porque eu pensava, eu quero levar para um espetáculo de uma mulher autônoma, completamente autônoma. E o que essa autonomia me trouxe? Me trouxe, beleza, o som que eu posso operar, eu não preciso de luz, porque eu vou provavelmente apresentar a luz do dia, mas eu quero os aéreos, porque eu amo fazer isso, eu sou trapezista. Eu quero uma estrutura que eu possa montar sozinha. E aí a gente pesquisou, a gente elaborou, a gente pensou como seria, a gente construiu essa estrutura, e ela é maravilhosa, super funcional. Então traz isso, traz a comicidade, traz essa bagagem toda, além da questão do teatro, né? Que também veio muito fortemente nesse trabalho, muito, de uma maneira muito firme, como ainda não tinha me aventurado antes nos outros. Então, acho que é isso dos trabalhos. Uau, que riqueza! Grata. Muito, muito bacana, assim. Muito legal ver, né, Erika? Eu vou percebendo aqui junto contigo, assim, né? Tem uma coisa que me atravessa bastante no sentido de proximidade do que eu sinto, tá? Tudo em relação de sentido, né? É que a ânsia de fazer, a ânsia da criação vai disponibilizando, vai te levando à decisão de que técnicas, daqui de onde eu percebo, né? E aí eu acho isso muito interessante, desse brinquedo, né? De pensar sobre a nossa brincadeira. A gente, talvez mais do que outras áreas de linguagens artísticas, acho que nós circenses estamos muito compromissados com essa proposta, né? De que o que eu preciso ter de técnica e de ferramentas para que essa brincadeira fique incrível, né? Para que a gente não se perca juntos, né? Para que eu não fique ensimesmada brincando sozinha aqui
e a galera tá ali me assistindo, mas a galera não tá jogando comigo. Ai, que chato, né? Isso fica um pouco chato. E aí tô jogando aqui com você nessa brincadeira, para te perguntar se tem a ver, se é coerente esse pensar meu, né? E te perguntar como é que você se relaciona com as técnicas. Se tem as técnicas que você gosta mais, sabe? Assim, elas te levam para a criação, né? Em que momento elas te movimentam, percebe? Assim, por exemplo, você fala isso do arame, né? O arame te levou a pensar a Titânia, ou muito mais a Titânia te levou para o arame, sabe? Se tem, ou se teve momentos também, né? Vai que as criações são diversas, né? Por exemplo, você falou do balanço, né? A gente queria experimentar o balanço, né? Então, para aquele trabalho fazia sentido o balanço tá ali como, né, um dos propositores. Mas, em outro momento, a técnica era... Ou não, sabe? Enfim, dentro dessa relação com a técnica. A relação com a técnica, eu acho que é assim, acabou que eu experimentei muitas coisas, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente vive uma realidade muito diferente da Europa, por exemplo. As pessoas têm uma escola de circo, se formam numa determinada técnica e seguem nessa técnica, provavelmente vão para algum circo, né, montam uma companhia, e essa técnica que norteia o trabalho dela. A gente aqui é muito aguerrido e a gente não tem a gente tem algumas escolas técnicas, mas não uma escola de formação superior, né? E aí a gente entra num lugar da gente ir aprendendo com os amigos, nas trocas, né? Eu acho que passa muito por esse lugar, né? O circo da nossa geração, né? Da galera da nossa idade. Assim, eu acho que você deve ter mais ou menos a minha idade, estou supondo. Não sei. Eu sou meio coroa também. Tu deve ter 22, eu tenho 21, amiga. Está pertinho. Deixa pra lá, bafo o caso, esquece minha idade. Só para não perder a piada, besta. Só para não perder a piada. Eu acabei experimentando muitas coisas, aprendendo muitas técnicas diferentes, né? Mas sempre fui completamente apaixonada pelos aéreos. A corda indiana, corda marinha, o trapézio, sempre foram assim os meus queridos mesmo, né? Então, talvez porque com o tempo, depois do desafio, que foi o começo com o circo, veio aquela coisa de você aprender as coisas muito, uau, pá, tá num nível que você tá tão forte, tá tão técnico, tá treinando tanto, que você pega as coisas muito rápido, muito fácil, pá, treinei, peguei, pum, pá. Então, eu entrei bem nessa vibe das coisas virem e eu, pô, massa, vamos nessa. Só que aí na criação, quando você vai levar isso para criar um espetáculo, né? Não é criar um número. Criar um número vem muitas vezes de encomenda. Preciso de uma festa, estou precisando de um duo. Beleza, já tenho minha amiga aqui com quem eu treino, a gente monta um duo. Estou precisando de um número para tal, não sei o que, você monta um número de trapézio. Surge muito disso, muitas vezes os números, até que a gente leva para outros lugares, né? Mas o espetáculo, ele acaba passando por um pensamento que é do qual lugar que essa técnica está, onde que ela entra, ela é necessária? Será? Né? Ou aquela técnica que você nem pensava, né? Eu me surpreendi com isso no Titânia, assim. Tem uma parada que eu não tinha nem pensado em fazer, que acabou entrando para o espetáculo, que foi a bola de equilíbrio, aquela bola grandona de acrílico, né? A gente tem uma aqui em casa e eu usava ela bastante para aquecer, dançar com ela, tal, soltar o corpo, brincar, dançar. Aí um dia eu olhei e falei, vou tentar subir. Eu não sou muito do equilíbrio mesmo, não sou muito do equilíbrio. Eu sou da força, da flexibilidade, sempre foram as minhas grandes aptidões, o equilíbrio não. Mas eu subi e consegui. Eu falei, cara, que legal! Olha, eu consegui dar 2 passinhos aqui, não é tão difícil assim, não, vou tentar. E aí comecei, depois do meu aquecimento, a andar, como ainda parte do aquecimento, como ainda sem pretensão. Mas aí chegou um ponto que eu falei, cara, isso vai entrar, porque ficou muito legal, porque tem muito a ver com uma cena que a gente tinha pensado, que era o bebê, era a parte da Titânia quando ela é criança.
Isso pode virar essa brincadeira. Levei isso para a Ana, que é a pessoa que escreveu a dramaturgia comigo do espetáculo. E muito legal, assim, ela conseguiu captar e me trazer muita nitidez em relação a isso, no final das contas, sabe? De entrar isso. Então, eu acho que o trapézio mesmo, quando eu fiz a estrutura, eu pensava, eu quero botar um número de trapézio, era bem isso mesmo, esse lugar. Não pensei em nenhum outro aéreo. Ao longo do tempo, eu acabei experimentando outros, né? Nessa pesquisa de criação do espetáculo, eu experimentei outros. Mas, no fim das contas, o lugar de aconchego que eu queria trazer para essa cena o que me permitiu foi o trapézio, encontrar um número de aconchego, que era o que me provocava naquele momento, com esse número, né, que finaliza o espetáculo e tal. Então é isso, bambolê, eu falei para você, eu peguei meus bambolês e fui, cara, mas bambolê foi uma parada que eu passei a minha vida toda achando que eu não rodava bambolê. Eu tinha assim, convicção de que eu ia pegar um bambolê e eu ia ficar fazendo assim e ele ia descer lá embaixo. Meu pai fazia essa brincadeira, ele pegava o bambolê, ele rodava, aí ele descia e ele ficava lá. E aí eu me imaginava fazendo isso como palhaço, né? Só que eu ganhei um bambolê grandão, assim, de uma amiga que fazia bambolê, e aí, cara, que legal esse bambolê grandão, ele dá um jogo, né? Então, uma coisa que eu não tinha pensado. Eu comecei com um bambolê pequeno, um bambolê grande, depois eu diminuí o bambolê, depois eu adquiri mais um, aí depois eu falei, acho que eu tô a fim de 5 bambolês, aí depois, eu tô a fim de 10, aí a coisa foi tomando uma outra amplitude na minha vida. Tanto que hoje o Berinjela Grande, que é esse solo da aventura na rua, ele é bem baseado na história dos bambolês, assim, sabe? E eu me apaixonei. É isso, eu me apaixono pelas coisas, menina. Te contar, tá? Eu me apaixono pelas coisas. Amo, acho que é sobre isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Érica, deixa eu te contar um segredo, mas tu não pode contar para ninguém que tá aqui nessas telas, que vamos ver daqui a pouco. Isso aqui é um programa sobre dramaturgia, querida, né? E aí, a perspectiva é, então, construir uma dramaturgia agora. Opa, Agora. simbora. Érica, você vai ter a possibilidade de criar um número junto com a ministra Damares. O que vai ter nesse número? O que você vai coreografar com essa mana? Quais são os elementos que você vai usar? O que ela vai dizer? O que você vai dizer para ela em cena? É um duo, hein? É um duo. A Damares? É ela mesma, tu acredita? Com a roupa que você quiser. Ela me disse que topava a roupa que você quiser, inclusive. Tati, você podia chamar uma pessoa mais gente boa, mas tudo bem. Vamos lá. A gente não escolhe, né? Tá na rua, é tipo isso, tá na rua. Tá falando sobre dramaturgia feminista, mulher. Eu tenho que ser ela mesma, ela que precisa ela ser ligado, mesma. ela que tem que jogar direitinho nesse mundo. Porque eu passei por você me falando, eu confesso para você que me vieram imagens um pouco cruéis na mente. Malabares com facão, Damares no meio, vestida de azul, basicamente isso, né? Eu de um lado, pode ser um trio, chamo você, Tati, troca comigo esses facões. Eu de um lado, eu jogo para você, se agarra, você pega o facão. Aí a Tati faz assim, aham, né? Então, acho que tem um lugar meio dela falar, né? Rosa! Eu nunca usei azul. Rosa! E a gente num deleite, assim, realmente num deleite, trocando esses facões, aquele pânico instaurado. As pessoas, né, também, porque as pessoas são as pessoas, né? Aí elas têm pena da ministra. A ministra! Ajuda ela, salva ela, né? A gente vendo os olhos, só para aumentar um pouco a pressão, aquela coisa. Vendo os olhos, cria aquele climão, que eu adoro, aquele climão de circo, que você faz de conta que não está vendo mesmo, aí taca e acerta pertinho da pessoa.
criar todo esse clima, assim. Eu faria algo nesse modelo com a Damares, e eu acho que para coroar, né, porque tem que ter o ápice, né, da coisa, a dramaturgia ela passa por isso, né, então a gente tem que ter o conflito, né, eu acho que o conflito é esse momento de tensão da Damares ali, né, pá, azul, pá, facas. E aí, para coroar isso, né, no final, a gente, não, Damares, deu tudo certo, tira, pá, olha que lindo, Damares, e para você, pá, um troféu, uma madeira de piroca, toma, sabe, vai ser feliz, vai tomar sua mamadeira, e pronto. Uhul! E a plateia vai, aí a plateia começa a gritar, as arquibancadas vão ao chão, querida. Não tinha arquibancada nenhuma, mas agora apareceu um bocado e estão tudo apareceu, caindo. Era na rua, eu não imaginei na praça, você falou, a arquibancada já cresceu aqui, vrá, 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 uau! Já. Elas surgiram ali, a gente fez assim com os facões e elas apareceram e todo mundo tá vibrando. Adoro. O circo é político, Érica? Aí falando isso Claro tudo, que é. ele é político para você? Como é que você se percebe uma circense política? Poxa, uma mulher ser palhaça já é uma atitude e um lugar e uma profissão e um desafio altamente feminista, né? Acredito que a gente passa por diversos lugares de política, né? É você se observar num universo que é majoritariamente patriarcal, né? E a gente garimpar esse espaço com muito louvor, com precisão, sabe? Com dedicação, com disciplina, sabe? É um lugar de... e eu gosto desse lugar. Não aprendi nada tão fácil assim. Não foi fácil. Então, assim, saber que essa disciplina impera, sacou? E que te coloca nesse lugar de merecimento desse lugar que você, como mulher, tá. Ir para a rua como mulher sozinha. Ir para a rua como mulher sozinha. Eu percebi que, além de enfrentar os meus medos, de estar em cena sozinha, é enfrentar realmente ser uma mulher sozinha em cena, né? Com tudo o que pode acontecer na rua, com todas as coisas que você... né? Você está na rua com um espetáculo. Quantas vezes eu passei por isso com o meu parceiro, de invasão no palco, e, claro, a gente aprendeu a lidar com isso. E estando sozinha, exige um lugar de comandar isso, de orquestrar isso, né? Não é nem comandar, é orquestrar isso de uma forma diferente, né? É perceber as sutilezas que existem nesse seu lugar de estar ali, imperando nesse poder, né? De estar orquestrando essa roda, mas que também existe uma sutileza. E que essa sutileza ela é capaz de surtir impactos que você ainda não tinha sacado, né? Porque você não estava sozinha. E aí você não sacava tanto isso. Mas quando você está sozinha, você saca qual é o seu poder, né? Onde que mora ele? Político no ponto do circo ser uma arte, considerada uma arte menor ainda, quando a gente fala de academicismos, e que a gente tem que lutar tanto por espaço há tanto tempo, e lutar tanto por políticas públicas, que se a gente não fosse, se a gente não assumisse isso, cara, seria, sei lá, uma contradição desnecessária, né? Porque contradições, elas são legais em alguns lugares, em outros não. Então, acho que nesse daí seria desnecessário. Eu acho que é se abster de uma parada que não vale a pena, né? É levantar a mão e saber que se você baixar, ninguém vai levantar por você. Ninguém. É você por você, né? Como circense. Então, eu sou um ser, né? Político em muitos aspectos. Como mãe, fazendo valer esse lugar, né?
de mãe artista e que eu tenho que ser respeitada da mesma forma e por todos os outros lugares pelos quais eu passe nessa função de mãe, né, cara? No hospital, numa escola, com um diretor, com um coordenador imbecil que eu já enfrentei por causa da minha filha. Então, esses lugares, né, a gente acaba sendo e encontrando os nossos poderes nesses lugares também, né? Porque a gente não está falando de ficar num lugar ai, nossa, eu sou... Não, a gente está falando de um lugar de luta, né? E que é um lugar muito maneiro, e que é um lugar que, poxa, ninguém melhor do que a gente, sabe? Para estar ocupando ele. Ninguém melhor do que as mulheres circenses para estar ocupando esse lugar, sabe? De pensar o circo. Porque a gente está revolucionando ele, mais do que nunca, né? As mulheres estão revolucionando o mundo e o circo não é diferente. Está inserido nesse mundo e nesse espectro de revoluções aí. Então, é isso. Não tem sentido também, né, cara, a gente fazer arte de rua se não for num pensamento completamente agregatório e democrático, né? Então, são muitos pensamentos, assim, né, que não dá para passar batido, sabe? Não dá para passar batido por isso. Falar, nossa, nem me dei conta. Não, peraí, são escolhas, cara. São escolhas. Então, assim, por favor, se aproprie delas. E faça a sua parte. Sim, super, né? Assim, e a gente que fala muito sobre isso, né? A gente começou a conversa, você ressaltando isso, né? Assim, nós temos como exemplo a itinerância e as famílias que vivem, né, na lona e que misturam, né? Os cotidianos se misturam ali, né? De repente você está aqui numa relação de família e de repente você está treinando todo mundo junto e todo mundo está vendendo a pipoca e todo mundo está, né? Isso vai se misturando e eu penso que de alguma maneira todas e todes e todos nós somos atravessados dessa maneira, dessas maneiras, né? De políticas, né? Porque isso para mim também é muito político, né, Érica? Para mim isso é a própria política, é a própria existência política, né? Nos atravessando. E aí a gente vai se transformando, eu acho muito bonito que você fala isso, né, que nós revolucionamos o mundo e o mundo nos revoluciona, né, isso é uma dialética, né, então a gente vai se transformando, isso vai transformando a cena, que transforma o circo, que o circo nos transforma e que, né, que transforma a cena novamente, vai e volta, né, um grande, né, circuito, assim. E aí, dentro dessa perspectiva, né, de que a vida imita a arte imita a vida, eu quero te perguntar te perguntar não, na verdade não é uma pergunta, né? É um pedido, na verdade, né? Que se tu consegue testemunhar para a gente agora, em um momento em que na tua vida, fora da cena, né? Você estava ali num processo de violência, muito provavelmente em relação a isso, né? Assim que você se depara com uma ação violenta, sei lá, machista, patriarcal, de uma sociedade muito bizarra e que você conseguiu perceber que a sua vivência como artista, circense, de toda a sua, né, sei lá, mesmo da capacidade de técnica, de força mesmo, força física, te salvou disso, fez com que você saísse disso. E como foi? Poxa, olha, de violência, muito doido, né? Não tenho muito, não. Assim, tem uma, mas engraçado, né? Isso foi uma coisa que depois de muitos anos fez sentido para mim, porque na época não fez, né? Eu sou considerada alta, assim, na maioria dos lugares, embora eu não me ache tão alta assim, mas, enfim, claro, quando eu vejo perto da maioria das mulheres, eu sou um pouco mais alta e tal. Então, assim, as pessoas sempre falaram que eu era grandona, né? Eu até perguntei pro meu tio outro dia, assim, tio, eu acho estranho, porque as pessoas às vezes falam para mim que me acham brava, sabe? Que tem medo. E ele, mas é porque você é muito grande. Ele me falou isso assim, quase infantil, meu tio. Mas é porque você é muito grande, minha filha. E isso causa um certo medo nas pessoas. Aí eu, tá, não tinha parado para pensar nisso. E aí outro dia me perguntaram isso, a gente conversando, batendo papo com os amigos e a galera falando sobre, fulano é encrenqueiro, tal. Érica, você tem cara de que é encrenqueira. Eu, pior que eu não sou nem um pouco encrenqueira, eu sou bem
Relax. Mas há muitos anos atrás, adolescente ainda, eu passei por uma situação de entrar num bar e tinha um rapaz que ficava na frente do bar mexendo com as meninas todas que passavam, que entravam no bar, né? E era um bar que a gente ia sempre, ia muito na Asa Sul, lá em Brasília. E aí, cara, eu dava a volta para não passar pelo cara, sabe? Para não me confrontar. Só que aí um dia eu falei, cara, por favor, né? Eu não vou fazer mais isso. Eu saí, eu olhei, falei, o cara tá ali, pô, eu vou entrar. Com aquele olhar fixo, entrei, o cara passou a mão na minha barriga. Tava de top, tinha acho que 17, 18 anos. E foi tão imediato, porque, assim, eu não sou encrenqueira, mas eu sou reativa, sabe? É daquelas coisas que a gente percebe na vida e que a gente tem que saber, né? Em que lugar que é bom e em que lugar que não é bom se ser reativa, né? Então, a minha reação naquele momento foi uma reação que trouxe essa coisa dessa força que eu nem tinha me ligado ainda que existia em mim. Porque eu virei, eu peguei ele, eu levantei ele, eu joguei ele em cima da mesa, cara, assim. Pá! E, claro, paguei um sapo, foi naquele nível, meus amigos chegaram, grandões, o que é? Esse cara tá mexendo com você? Mas foi esse lugar. Então, assim, de violência que eu consiga me lembrar é esse. Mas tem outros lugares que são os lugares da sagacidade. A sagacidade que o circo me trouxe, que eu acho que eu não tinha antes, não. Eu não era tão sagaz, não. Mas a sagacidade de pá, pegar as coisas, nada cai mais. A sagacidade de, pô, se eu tiver num lugar tem uma corda, me garanto. Para descer, para subir, tá tranquilo, né? Então são os lugares de você se garantir num lugar que você não se garantiria antes, não. Mas aí vem a consciência e agora tá tranquilo. Se for para pendurar, ficar pendurada só pelos dedos uma era, beleza, eu fico. Os dedos são fortes, as mãos são calejadas, então tá massa. Eu fico pensando, eu tô falando assim contigo, né, que eu sou eu sou absolutamente apaixonada pela possibilidade dessa sagacidade e adoro que você tenha chegado nela, assim, né? Porque eu penso que sim, que mais do que a força física, né? É assim, também, na verdade, elas estão juntinhas ali, né? Assim, a força física, com certeza, eu acho que é inclusive triste que a gente sei lá, meio que se distancie dos nossos corpos. O corpo está aqui, né, Érica? Está aqui o nosso corpo, tem músculo, tem tudo, né? Tem articulação, tem pele, tem tá tudo aqui. Por que fingir que a gente não está vendo que ele está aqui, né? Ele sente, ele esquenta, ele... Não é isso? Tá tudo aqui com a gente, né? Mas eu fico pensando nesse processo de sagacidade, porque é justo nesse ponto, né? Então, a sociedade, né, as sociedades, esses coletivos que a gente vive, né, os mundos em que a gente habita socialmente, nos dizem, né, para esses seres, né, que estão aí na identificação dessas mulheridades, né, eu acho que a gente está caminhando para, inclusive, o tensionamento da extinção desses termos, né? A gente vai caminhar para isso, inclusive, né? Vai ter um momento em que a gente vai parar de dizer que é mulher, ou que é homem, ou que a gente vai entrar no outro zig. Já entramos, na verdade, né? Esse portal já se abriu. Que ótimo, inclusive. Eu sou das que, incrível, tá ótimo. Mas eu fico pensando nessa sagacidade, aí agora eu vou te devolver o testemunho. Eu moro aqui, eu não moro exatamente na capital, eu não estou exatamente em Fortaleza, eu estou na área metropolitana, né? Que fica a 17, 20 quilômetros de onde, por exemplo, a Samara está, certo? Territorialmente. E aí, aqui nesse município, eu estou envolvida, né, no movimento político e tarará, então, no movimento mais, né, um movimento de artistas, assim, né? Então, tem um certo processo de articulação. E aí, aqui a galera se animou de abrir, mana, um grupo de WhatsApp dos artistas. Deve ter uns 200 lá dentro. Criatura, é um ziriguidum que não dá nem para te contar como é que é o babado. Mas eu vou te contar só essa proeza para tu ir-se embora pensando na vida. Um cabra se animou outro dia de começar a violentar as meninas verbalmente, num ziriguidum muito doido. E aí tem uma hora lá, que ele se animou de dizer assim, ó, não briguem comigo não, meninas, porque eu só brigo com mulher entre quatro paredes, com a porta fechada e nus, os dois, né? Aí, criatura, foi uma comoção, Érica.
Ai, minha Nossa Senhora, que o cara isso, que o cara aquilo. Aí eu mandei para uma das meninas que me mandou isso, né? Assim, menina, olha só, nós somos seres da comicidade, nós somos palhaças nesse mundo. Não se identifique com isso. Quer ver uma resposta boa para esse cabra? Manda para ele assim, olha, fulano, se eu fosse você, eu me preocupava, porque eu sou campeã mundial de luta livre. Eu e você num quarto fechado, os dois nus, eu teria medo, porque eu posso lhe matar. Você já pensou sobre isso? Tipo, acabou, amiga, acabou. A galera ainda ia rir. Ele ia ficar. O que, que ele Claro, responde depois disso? sim. Entende? Então, nesse sentido de sagacidade, de que bater naquela pessoa num grupo de WhatsApp seria impossível, mas de alguma maneira deslocá-lo, tirar ele do É, lugar comum, percebe? Eu acho que com também tem certeza. a ver com esse jogo, sabe? Que eu acho É que o tem muito. jogo, é a potência, né, que a gente tem da comicidade, né? Da Sim, comicidade poder ser essa afronta e sem também, cara, eu não tenho muito o que falar para você, cara, sim, sabe? sim, É melhor a sim. gente rir dessa sua história, sacou? Sim, é Tipo, isso. Sem melhor. violência. Sem violência. Sem eu tô É, certo e você tá errado, entendeu? Eu não disse que você estava errado. Eu apenas estou lhe botando para pensar que talvez essa não seja a melhor maneira. Talvez beber uma cerveja junto comigo fosse mais legal para você me comer um dia. se Talvez desse reflete, jeito né? você não vai me comer nunca. Tipo, Excelente. se liga, tipo, muito doido, assim, né? Muito bom. Mas, Érica, a gente precisa finalizar esse papo maravilhoso. Ah, Eu também depois a estou gente encantada. conversa mais, Tati. Estou encantada, menina. Vamos marcar Também. isso, assim, né? Dá para Vamos. ter. Vou pedir para a Samara fazer um projeto para a gente falar sobre cada pergunta num dia. Vamos. Simbora. Tamo junto. Eu quero te agradecer a disposição, né? Maravilha, estou de fato muito contente, assim, né? De como a gente dançou juntas, né? Fez circo aqui, fez essa dramaturgia, né? Eu acho que Sim. sim, eu estou com você, que eu também não sou das que desperdiça a sincronicidade e os presentes da vida, eu acho que é sobre isso. Então, Isso. gratidão. E Gratidão. Eu aí, agradeço muito, Tati. Um prazer imenso te conhecer e essa conversa. Uma condução assim que leva para lugares que são incríveis, né? Te tira daquele lugar das perguntas e respostas. Então, te parabenizar por isso, em primeiro lugar, e dizer que eu estou encantada também, um prazer imenso e muito feliz com o convite, participar disso, né? Desse destrinchar daquilo que é tão visceral e tão importante para a gente, né? uhum, Que é o nosso fazer, né? É sim, o que a gente ama e é o que a gente faz. Estou muito grata mesmo, e muito feliz. obrigada. E falando aqui para nós todos, essa galera que está aqui atravessadas por essas telas, que a gente nunca está sozinha, não é mesmo, Érica? Nunca estaremos sozinha. Gente, muito obrigada para vocês que vão nos assistir, que já estão nos assistindo nesse Isso. momento. É isso, que prazer dos encontros. Dizer novamente, fiquem antenadas e antenados e antenades, que nós temos mais duas conversas sobre essas dramaturgias, gente, né? E falar de dramaturgia, e falar de criação, e falar de circo, é falar da nossa ânsia de inventar mundos possíveis e impossíveis, que os impossíveis são mais legais ainda. Então, um grande beijo e até já já. Tchau, galera.